primeiro, o que que a gente entende por engajamento? A gente entende que engajamento é quando o aluno tem vontade, tem prazer de estudar. E a gente identificou aí nesses nossos anos já de Verbify, a gente identificou que esse é um grande desafio. A gente tem vários como escola, como atrair clientes, margem de lucro, escalar nossos produtos mantendo qualidade, a gente pode falar um pouco disso também hoje. E um deles, ali mais na parte de aprendizagem, mais pedagógica, é o engajamento do aluno. É fazer, é inspirar esse aluno. O que que a gente tem que fazer para esse aluno ter vontade de estudar e de praticar o idioma? E foi por causa desse incômodo que a gente tinha que a gente começou a procurar soluções para esses nossos problemas. Quando eu compartilho, Jana, eu acho que eu vou ter que, acho que não é no teclado, acho que é aqui. No mouse que eu tenho que virar. Ok, estou ensaiando ao vivo. Então, como é que a gente engaja aluno? A gente tem, no extremo, quando a gente estuda aprendizagem, aquele autodidata, aquela pessoa que estuda sozinha, não precisa de escola, não precisa de professor, e a gente sabe que eles existem, mas eles são raros. E a gente tem no outro extremo, imaginando um espectro, no outro extremo a gente tem aquele aluno que só faz o que o professor manda. Ou seja, ele não é engajado, ele é obediente, ele é disciplinado, ele tem a crença escolarizante, que é uma coisa que está impregnada em nós, ele tem impregnado nele, que é comando, controle. Escola, quando a gente pensa em escola, escola que a gente frequentou, a gente tinha comando e controle. O professor mandava, a gente fazia. E ele controlava quem fazia e ele dava nota para quem fazia melhor, né? Ou para quem reproduzia de volta o conteúdo. A gente quer se diferenciar como escola, e eu tenho certeza que vocês também. E como é que a gente se diferencia num mercado que está cheio de professor particular, está cheio de plataformas até gratuitas, e aí quando eu falo plataforma, é aquela plataforma sem professor, que o aluno só clica e vai aprendendo, e a gente vai falar um pouco do que é esse aprendizado. A gente também tem as plataformas com professores hoje, e a gente concorre com elas, e aí a gente tem o professor particular lá, a gente está cercado desses concorrentes, né? Além da gente aqui, que somos escolas independentes, tem as escolas de grandes grupos, as escolas franqueadas e os professores particulares que cobram metade do que a gente cobra. Então, a gente está aqui estudando com o grupo de escolas parceiras e na Verbify como a gente, como escola independente, consegue se diferenciar através de um resultado de fluência, que todos nós temos interesse, e do engajamento do aluno, que é aquele aluno gostar dessa jornada. Então, quais foram essas dúvidas e por que que os alunos, que essa é uma delas, né? Por que que os alunos não conseguem ter tempo para fazer tarefa? Essa foi uma das indagações que a gente fez. Ele tem tempo para Netflix, para Prime, Star Plus, HBO Max, estão todas bombando, todos os streamings estão bombando e cada vez mais a gente vai fazendo assinatura de mais streamings, né? E aí Spotify, Instagram, todo o resto. Se a gente, aqui a gente pode falar também do nosso engajamento, para entender o engajamento do aluno, se a gente tem tempo para tudo isso, por que que a gente não tem tempo para praticar aquilo que a gente diz que a gente precisa, ou que de fato a gente precisa, o que a gente quer na vida? E aí vale para qualquer habilidade. Por que não temos tempo? Quando a gente diz não tenho tempo, a gente está dizendo não estou muito engajado. Será que essa é uma premissa verdadeira? Porque quando eu estou super engajada, eu encontro tempo na minha agenda para todas essas coisas que eu citei e para muito mais que a gente faz. Então, como é que a gente engaja os nossos alunos? Como é que a gente inspira os alunos a se expor mais no idioma fora da aula? E aqui eu estou falando de coragem. Eu falei lá de tempo, que é um fator, né, um elemento do engajamento. Aqui eu estou falando de coragem de se expor, porque tem aquele aluno que até faz todas as tarefas direitinho, até fala na tua aula, mas quando abre a porta da aula, ou desliga o computador e ele vai para o mundo, ele não tem coragem.
ela tem o marido que fala o idioma, mas ela não tem coragem de praticar, ou tem um chefe que fala o idioma e não tem coragem de brincar ali falando frases naquele idioma durante o dia, não tem coragem de se expor. Então, a gente foi estudar, peraí que tem uma pessoa entrando, Patrícia, a gente foi estudar o que faz a pessoa ter coragem de se expor lá nos níveis iniciais, não é? Vou dirigir quando eu souber dirigir, vou nadar quando eu aprender a nadar, porque essas coisas não fazem sentido. A gente tem que entrar no carro e deixar o carro morrer, a gente tem que engolir muita água para a gente aprender a nadar, assim como a gente tem que falar com as pessoas ao nosso redor, do nosso mundo, além do professor e da nossa turma, falar com essas pessoas antes de falar perfeitamente, se é que existe falar perfeitamente. Então, como toda habilidade, a gente precisa praticar errando para poder conquistar algo. E no idioma, parece que o aluno entende que tem que praticar só naquele ambiente controlado, que é a sala de aula. Então, como é que a gente inspira os alunos a se expor? Essa foi uma das premissas que a gente queria testar. O que fazer para que o aluno tenha mais autonomia em seu curso? A escola tem um pouco de medo, normalmente, um pouco de medo do aluno autônomo, do aluno que vai lá e faz. Professor também. Por quê? Porque a gente tem aquela crença escolarizante de que a gente tem que ter o controle de tudo, como escola. Assim como o aluno tem lá a escola impregnada nele, ele tem que obedecer a alguém, a gente do outro lado quer ser obedecido, quer tudo controlado, quer tudo formatado. Mas, voltando a uma percepção de mercado, se nós optamos por não sermos franquias, é porque nós não gostamos do padrão. Porque é muito mais fácil ser franquia no sentido de já entrar no mercado com uma marca forte. Você já entra uma marca famosinha na sociedade, né? Só que a gente optou por trabalhar uma marca independente. Se a gente optou por isso, é porque a gente gosta da personalização. A gente tem isso na veia. A gente quer que o aluno se sinta também mais independente e mais autônomo. Então, como construir um ambiente que tenha autonomia no curso? O que a gente foi aprendendo com o passar do tempo? Então, um ambiente e metodologias tradicionais, esses que a gente reproduziu na nossa escola, mas que a gente aprendeu lá nas franqueadas, porque fomos alunos, ou lá na nossa escola mesmo, ensino médio, ensino fundamental, aquele ambiente de professor apresentando a aula, aluno assistindo a aula, esse ambiente, essas metodologias tradicionais, aqueles que impõem o que precisa ser feito, não engajam. A gente tem o aluno disciplinado que obedece, e certamente nós fomos esses alunos disciplinados que obedeciam, porque tínhamos juízo, ou porque os pais eram muito tradicionais, muito exigentes, ou porque a gente nasceu assim, tem aí os seus mistérios, mas a gente foi obedecendo. E tem aqueles alunos da evasão, ou que fizeram qualquer coisa, ou que estudaram para nota, aqueles que encontraram justificativas para não fazer o que precisava ser feito. Ah, e o adulto? O adulto é especialista em encontrar justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a vida é ocupada mesmo. Então, eu poderia dizer, olha, gente, eu não consegui hoje porque é só completar a frase. Né? Por causa da minha filha, do meu marido, minha casa, minha empresa, meu alguma coisa. Você coloca alguma coisa, você identifica da tua realidade, é uma verdade, você identifica, coloca ali e fala, não fui para a academia hoje porque eu estava muito cansada, porque estressada. Você coloca uma justificativa ali. Isso é o oposto do engajamento. Então, um ambiente, uma escola tradicional, ela já não engaja. E ela não engaja não só os millennials, que não se engajam por comando e controle, não tem mais essa visão de hierarquia que a gente tinha, deixa eu obedecer porque eu tenho juízo, eles entram e já estão no mercado, eles entram com outra percepção das relações, mas também não engaja a gente já está cansado dessa coisa de comando e controle e a gente precisa de outros elementos para se engajar. Quer dizer, não engaja o adulto, o seu aluno que é adulto. Ou até 50 anos, quer dizer, não importa a idade, o engajamento ele já não acontece por comando e controle. Por outro lado, quando a gente tem total liberdade,
a gente também não se engaja. Então, aí a gente não se engaja por comando e controle e não se engaja quando tem a bicicleta ergométrica na sala. É total liberdade. Está lá, você pode fazer a hora que você quiser, não tem desculpa, pode estar chovendo, não importa. Você tem a bicicleta ergométrica na sala, isso é total liberdade, vai lá e faz. Ou você tem aqui no celular um aplicativo que você vai lá e estuda o idioma, vai lá e faz. Por que que isso também não te engaja? Por que que quando a gente tem total liberdade, a gente também não se engaja? É isso que a gente estuda na Verbify.